O que você tem feito para combater a dengue? Fique atento, os casos não param de crescer. Elimine os locais onde acumulam água. É aí que o mosquito se prolifera. Faça isso uma vez por semana. O maior foco do Aedes aegypti está em seu quintal. Faça a sua parte. Acabar com os criadouros é a maneira mais eficaz de combater o mosquito e cuidar da sua família. Prefeitura de Limeira. Dinamic, a proteção veicular que o seu carro precisa no centro de Limeira. 7 de setembro, 159, telefone 3704-0677. Proteção veicular completa a partir de R$ 90. Procure a Dinamic. Chegamos a um momento muito importante da campanha contra a Covid-19 em Limeira. Todos os públicos aptos a serem vacinados já estão bem adiantados. E atenção, quem já está no período de tomar a segunda dose e a dose de reforço, façam isso imediatamente. E mais, usar máscara, álcool em gel, higienizar as mãos e principalmente manter o distanciamento são as armas fundamentais contra o coronavírus. Faça a sua parte. Não coloque você e sua família em risco. Vacina boa é vacina no braço. Prefeitura de Limeira. Para a galera que acompanha o Podcast aqui pelo Rápido no Ar, começamos mais um episódio, contando histórias de pessoas que trabalham em Limeira, que desenvolvem importante trabalho aqui na cidade de Limeira, importante função. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui nos estúdios um grande amigo de longa data, delegado seccional da cidade de Limeira, Dr. Tucumantel, que tem uma história belíssima na Polícia Civil, uma história de muito trabalho, de muitas realizações, mas de muito desafio, com toda certeza. Doutor, primeiramente, muito obrigado, viu, por aceitar o convite de contar um pouco dessa história, dessa experiência, dessa vasta experiência. São mais de 40 anos na Polícia Civil e compartilhar isso com a gente, com o nosso público, com certeza vai ser muito rico e eu fico muito grato com isso. Lucas, pode ter certeza, a satisfação é toda minha de estar mais uma vez no seu maravilhoso programa, aliás, de grande penetração aí no estado de São Paulo e fora também das linhas do estado, que é um prazer realmente a polícia estar aqui, eu representando a Polícia Civil, para passar as informações que a nossa comunidade quer saber. Olha, eu fiz questão de convidar o Dr. Tucumantel, claro, para falar um pouco do próprio trabalho da Polícia Civil, que é tão importante para o nosso país, mas também, doutor, em uma forma até de uma homenagem ao senhor, pelo tempo já que o senhor atua como delegado, né? Como delegado seccional e pela história do senhor. Então eu gostaria de começar esse bate-papo voltando um pouquinho no tempo. O que motivou o senhor? Como que começou? Qual foi a origem, ainda não do doutor Tucumantel, mas de um jovem que sonhava em trabalhar na polícia? Como que foi isso, doutor? Essa minha vida na polícia é muito interessante. Eu comecei, na verdade, prestei concurso para investigador de polícia em 1978. E fui trabalhar na cidade de Araras, onde executei o trabalho de investigador por quase 10 anos naquela cidade. E, em razão disso, começou a despertar em mim aquele interesse maior de subir na carreira, não ficar marcando o passo, né? E aí eu fiz a faculdade de Direito, é uma das requisitos para prestar concurso para delegado de polícia, e assim eu fiz. Fiz a faculdade de Direito, me formei, prestei o concurso para delegado, passei aqui em São Paulo, né? O senhor lembra o ano que foi? Foi em 1986 que eu me formei. 86. Como em Direito, né? E já no primeiro ano a seguir eu já fiz para delegado de polícia. Então eu entrei aqui em 1987. O ano que eu nasci, doutor. Então, 87. Então, você veja que já faz algum tempo. E aí entrei como delegado, fui trabalhar na cidade de Leme, né? Vizinho onde eu morava, que era a cidade de Pirassununga, porque eu sou pirassununguense.
E em Leme também trabalhei, por coincidência, 10 anos como delegado naquela cidade. Fui promovido para a segunda classe e não podia ficar mais lá, porque aquela cidade comportava delegados até a segunda classe. Então eu tinha que vir para Limeira. E vim para Limeira. Nessa ocasião, na época o delegado seccional era o Dr. Carlos Alberto Belo, né, que já me conhecia, convidou para vir para cá, e assumi o 2º DP, primeiro distrito aqui em Limeira foi o 2º DP. Depois fui para o 3º, fui delegado da DIG, né, por algum tempo. Aí naquela ocasião o Dr. Cláudio Gobetti, um excelente seccional de renome, foi o diretor do DECAP em São Paulo por muita experiência. Ele trabalhou aqui em Limeira e me convidou então para assumir a DIG e DIS na ocasião. Eu fiz os 2 papéis. Antigamente esse prédio ficava ali próximo ali onde hoje é a Caixa Econômica Federal. Foi demolido aquele prédio e construiu ali próximo ali do Savenhago, se me falha a memória, construíram aí a Caixa Econômica Federal. Mas ali por muito tempo eu exerci minha atividade ali como delegado da DIG. Logo depois nós mudamos lá perto do nosso clube, era onde cuidava de menores, né? Menores aqui que eram recolhidos. Por algum tempo ali funcionou a DIG. Que depois foi ali também que funcionou a DDM, mais tarde? Não, né? Não, ali foi a DIG só. A DIG. Bom, então dali para frente era o Dr. Capelo, que era o seccional aqui na época. Eu recebi um convite do diretor do DINTER 2, porque naquela ocasião nós pertencíamos ao departamento DINTER 2 Campinas. Para mim assumir uma seccional, que foi lá em Mogi Guaçu. Melhor dizendo, eu fui para Casa Branca, na verdade, depois que eu assumi Mogi Guaçu. Então tive esse privilégio de começar minha carreira como seccional na cidade de Casa Branca. Um ano depois eu recebi o convite, se eu quisesse assumir Mogi Guaçu, eu aceitei, até porque era mais próximo de Limeira, onde que eu residia, né? E assim foi que aconteceu. Fui para Mogi Guaçu, trabalhei um tempo lá em Mogi Guaçu, e depois disso recebi um convite do diretor para me trabalhar na assistência do departamento DINTER 2 Campinas. Na época o Dr. Paulo Bicudo era o diretor. Até que inaugurou o DINTER 9. Até então não existia DINTER 9 aqui na nossa área. Com a criação do DINTER 9, fui convidado para acompanhar o diretor, na época, Dr. Kleber Altali, que é amigo já de muitos anos. Então começamos aqui uma nova caminhada na polícia, a criação do DINTER 9, e pertencia onde Limeira pertencia, a partir daquela ocasião. Fiquei no DINTER 9 juntamente com o Dr. Kleber, que era o diretor, eu era o delegado divisionário. Delegado divisionário nada mais é do que um delegado assistente, né? Fiquei por muitos anos trabalhando com o Dr. Kleber e depois fomos assumir o DINTER 2 em Campinas, né? Com a saída do Dr. Paulo Bicudo, que era até então o diretor, que assumiu o delegado geral de polícia, melhor dizendo, delegado geral adjunto. Ele foi convidado e o Dr. Kleber assumiu o DINTER 2. Eu fui acompanhando o Dr. Kleber como também delegado divisionário. Assim como foi minha carreira, até que aí o Dr. Kleber retornou para Piracicaba, né, como diretor. Eu voltei de novo e fui fazer academia, curso superior de polícia, um ano de curso superior de polícia na academia em São Paulo. Fiquei um ano em São Paulo, fui fazer o encerramento de curso na África do Sul, mais precisamente foi onde que foi a Copa do Mundo lá naquele ano, a África do Sul, esqueci a cidade lá, enfim, estive na África do Sul, Joanesburgo, lembrei agora. E lá foi o trabalho de conclusão
de curso de delegados de classe superior. E esse curso dava para mim, liberava para mim ser promovido à classe especial. E com isso fui dado à classe especial. Para mim é uma honra, é o último cargo, vamos dizer assim, na classe que um delegado pode chegar. Eu cheguei no topo. É o patamar máximo, né? É o patamar máximo. Então, que ano que o senhor chegou isso como foi em classe especial? 1992, 90, foi por aí. Que o senhor subiu para a classe especial? É, que eu me formei, já naquele ano eu já fui promovido para a classe especial. E são poucos que conseguem. Não é só ter o curso. Não é você preencher o requisito. Aí vem se você merece, né? O mérito. Aí é analisado o mérito. Não só o curso, mas também o mérito. Eu, como preenchi os dois, eu fui promovido quando eu fui para São Paulo, que eu fui para trabalhar com o Dr. Kleber, que ele é então o delegado seccional centro, e lá em São Paulo eu fui promovido então à classe superior, classe especial. E o Dr. Kleber, na ocasião, ele foi convidado pelo então secretário da Segurança para vir para Campinas, porque Campinas estava precisando de um delegado da região, porque era a única cidade do estado de São Paulo que funcionava duas seccionais, porque, em regra, é uma seccional por departamento. E para assumir a seccional precisa ser de um cara especial. Experiente. E tem que, todos os casos tem que ter. De diretor, você tem que ser de classe especial. Até aqui em Limeira, para ser seccional, porque é classe especial aqui em Limeira também. Limeira, Piracicaba, Americana, são cidades consideradas de classe especial. Só delegado de classe especial pode desenvolver o trabalho nessas unidades. Então, Lucas, eu digo para você, essa foi a minha carreira até então, que eu acabei vindo para Limeira, porque o Dr. Paulo Bicudo, né, que estava comandando o DEINTER 9, me convidou. Ele queria que eu viesse para cá, porque eu moro em Limeira, né? Então, para ele, queria uma pessoa que tinha aquele requisito de amizade, de lealdade e morar na cidade. E assim vim para Limeira. Para mim foi uma satisfação, aí retornei como delegado seccional. Eu já tinha passado, como disse anteriormente, como delegado de distrito, delegado da DIG, né? Mas não tinha exercido naquela ocasião. Só vim exercer agora com essa vinda para cá. É onde eu estou até hoje, né, como delegado seccional. Então, vamos ver se a gente consegue aí ficar um ano, dois, sei lá, ou até menos, porque eu já tenho os requisitos para me aposentar. Mas como eu já um bate-papo aqui antes com você, eu falei, eu gosto do que eu faço. Se depender de mim, mas às vezes não depende só da gente, depende do governo. Porque toda vez que muda um governo de Estado, sempre há uma movimentação. Sai o delegado geral, às vezes saem os delegados, os diretores, e às vezes saem os seccionais. São cargos de confiança ou cargos políticos. Sim. Né? Então eu estou por mim, eu estou bem aqui, gosto daqui, sempre gostei daqui. Tenho uma amizade muito grande com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, o Poder Executivo, com o Legislativo, com a OAB, enfim, com todas as entidades, eu, graças a Deus, mantenho um bom relacionamento. Isso vem refletir nos trabalhos da Polícia Civil. E nossa co-irmã também, da Polícia Militar, existe uma harmonia entre as duas instituições, a Guarda Municipal também. Então, eu acho que Limeira está bem servido aqui, não digo por mim, mas existe essa integração das polícias e da Força de Segurança, no caso da Guarda Municipal. Doutor, eu gostaria que o senhor pudesse relembrar alguns casos marcantes e nesse tempo já de carreira, vamos dizer assim, né, desses trabalhos realizados à frente da Polícia Civil. Eu acredito que foram muitos casos, né, que marcaram. Em Limeira, o senhor comandando a seccional, eu me recordo de alguns, poderia até citar, mas eu gostaria que o senhor pudesse também relembrar
Qual o primeiro caso que marcou o senhor ainda jovem? E depois um caso que marcou o senhor já depois de um tempo e já com mais experiência na polícia? Eu vou um pouco mais longe. Eu vou falar quando eu entrei na polícia. Como investigador, teve um caso assim. O meu primeiro plantão, lá na cidade de Araras. Primeiro plantão? Primeiro plantão, aconteceu um crime bárbaro na cidade de Araras. E que comoveu muito a cidade naquela ocasião. Um cidadão esfaqueou, até então não sabia quem era. Esfaqueou uma jovem de 17 anos, tinha saído do serviço, estava indo embora. E você conhece lá em Araras, tem um lago, um lago municipal, que é um atrativo, é um ponto turístico daquela cidade. Aí um cidadão, que vim saber depois, esfaqueou pelas costas e foi embora. Sem motivo, sem nada. E não tinha como, não tinha testemunho aquele cara. Bom, enfim. Aí aconteceu outro caso semelhante. Mas no mesmo período? No mesmo ano. No mesmo ano. Caso. Só Entendi. que nesse caso, o cidadão tentou matar a mulher, a jovem, e a jovem não morreu, mas viu que a arma branca que ele empunhalava, que ele estava lá em punho, ela viu um detalhe. Um detalhe, a polícia conseguiu derrubar o serviço. Então tinha lá uma propaganda naquela onde segura a faca, né? No cabo da faca. No cabo da faca. Uhum. E ela passou esse detalhe, mas eu posso dizer isso. Não deu outra. Um detalhe, conseguimos derrubar esse crime bárbaro, que a cidade inteira estava preocupada, que tinha um maníaco querendo matar. O senhor lembra o ano? Foi em 78. Então, nessa época, como evoluiu também, como a tecnologia acabou facilitando, de certa forma, contribuindo, né? Nós não tínhamos. Não tinha imagem, não tinha absolutamente nada, né? Monitoramento, câmera, não tinha nada disso. Então, valeu a experiência da policial, tino policial. E esse caso marcou a cidade de Araras, porque era o crime do João Nascimento. Lembro até hoje do cara. Nós derrubamos esse caso, o cara foi preso, deve ter até já morrido já, porque pegou 30 anos de cadeia, crime bárbaro, né, sem motivo, não tem nada, ele tira uma vida de uma jovem. Bom, enfim, esse foi um deles. Mas depois, quando passei para delegado, teve um outro caso que também me chamou a atenção, agora como delegado. Também meu primeiro plantão, em São Paulo. Eu fui para 47. Olha que coisa curiosa, hein? O primeiro plantão de do Dr. Tucumantel como investigador, o primeiro plantão, teve um caso marcante. Isso. Aí a equipe compunha lá em Araras, derrubamos esse trampo. Certo. Isso foi objeto de elogio pela nossa sociedade, pela Câmara, enfim, o reconhecimento. Em São Paulo, quando eu fui trabalhar no 47, Capão Redondo, é um distrito mais violento que existe em São Paulo, que é na Zona Sul. É o que eu ia falar. É só homicídio. Eu fui trabalhar lá. É bem conhecido, inclusive, muito, né? Eu nem conhecia direito de São Paulo e fui para trabalhar 47, lá. é isso? 47 DP. É na estrada de Itapecerica da Serra que passa. Mas é muito longe. É conhecido esse 47 DP em São Paulo, inclusive. Conhecido, né? Por ser um local de índice maior de homicídios. Tá? É muito corpo que é desovado, entre aspas, desovado, é jogado. Sim, né? sim. Eles matam e jogam lá. E é muito homicídio que tem lá. E no primeiro caso, no meu primeiro plantão, eu lá, muito bonito, era um sábado. Já como delegado. Já como delegado. Veio informação que um cidadão tinha acabado de contrair matrimônio, casado na igreja, e foi para casa para comemorar no quintal da casa dele. Pessoa, vamos dizer, humilde, vamos dizer assim, de pouco recurso, certo. E foi comemorar no quintal. Muito bem. Acabaram de chegar em casa lá, no caso o caso da noiva, aí alguém bateu no portão lá. Quero falar com o noivo. Que foram atender. O noivo foi atender. Chegou lá,
Uma pessoa deu um tiro na cabeça dele. Meu Deus do céu. Morreu de terno e tudo. Ah, ele morreu vestido de noivo? Morreu vestido de noivo. Esse crime aí abalou, não digo abalou, porque São Paulo é muito grande, mas repercutiu muito na imprensa, né? E isso década de 80, doutor? isso foi quando eu entrei como delegado, né? 85, 86. Meados da década de eu fui 80. para São Paulo direto, né? Fui para São Paulo, me formei e fui para São Paulo. 86. Aí a polícia militar passava pelo local e acabou ainda trocando tiro, porque tinha mais de um, tinha mais uns dois. A polícia militar acabou vendo uma situação meio de relance e já partiu para cima, conseguiu matar um e ferir o outro. E esse outro foi parar no hospital. Aí reconheceram que ele é o cara que tinha matado o noivo. Eu fiz o flagrante nele, porque ele, muito embora estivesse internado na UTI, eu tive que fazer o flagrante em cima dele. Então esse outro caso realmente foi de muita repercussão em São Paulo, né, como delegado. Mas depois, como delegado, eu tive muitos outros casos, como você falou, eu tenho vários. Se eu for falar aqui, graças a Deus eu tenho vários, e todos de repercussão. Aqui em Limeira mesmo, teve aquele caso das gangues do Galizés, e era duas gangues, né? E então, um matava da uma gangue, aí o outro matava da outra gangue. Isso acontecia na periferia aqui de Limeira, isso quando eu estava na DIG. Estava eu, Dr. Siddhartha Carneiro Leão, que hoje trabalha na DIS, nós estávamos trabalhando esse caso. Levantamos, porque estava já trazendo preocupação para aquela região lá do Ernesto Kiel. É Galos Cegos e Galizés. Eram duas gangues, um Galizés, o outro Galos Cegos. Não tinha um tal de... não tinha uma gangue que chamava, acho que Cornetas também? Não, mas isso aí... Essa é outra. Essa não fiquei nem sabendo. Mas essa que eu estou falando é uma que surgiu na Que época. ano que era, doutor? Foi quando eu cheguei aqui como delegado da DIG. Quer dizer, quando eu estava na DIG. E agora... que eram essas brigas de gangues. Isso realmente era muito homicídio. Um dia matava um, outro dia matava o homicídio. Estava alarmante aqui naquela área lá. Até que eu pensei bem, eu vou tomar uma posição. Eu vou pedir a prisão de todo mundo. Identificamos os componentes, tinha muitos menores e maiores também. Conseguimos identificar e pedir a prisão dos maiores e custodiar os menores. 47 pessoas foram presas, entre adolescentes e maiores de idade. Integrantes das gangues. Acabou. Nunca mais se falou, que eu me lembro, de existência de outra gangue. Tá? Então, estou falando, se existiu essa outra gangue, foi antes de eu estar trabalhando na DIG. Então, é outro caso que marcou aqui em Limeira, que eu trago com boa recordação. Por quê? Recordação porque prendemos, identificamos. Sim. E solucionou o problema. Solucionou o problema. A gente, cara, que ficou triste por essas mortes que ocorreram, né? Pessoas morreram aí, vamos dizer, de graça. Então, eu digo para você, essa é a minha carreira inicial. E esse caso que o senhor comentou em São Paulo, que o sujeito casou, né, saiu da igreja, foi para casa, chegou em casa e chamaram ele e acabou sendo executado com um tiro na cabeça. Existiu algum tipo de motivação que a polícia conseguiu investigar? Isso foi longe, isso. Porque o cara foi preso, esse inquérito foi passado para a chefia, porque ela funciona assim. Eu, como era plantonista, eu não tocava o inquérito. Sim. Eu só fiz a prisão do cidadão. Mas como o cidadão que foi atingido pela polícia, ele não falava, porque ele estava na UTI. Eu não consegui ouvir a versão dele, tá? Porque passou para os colegas que eram os delegados que tocavam inquérito, porque eu era plantonista. O plantonista não dá sequência. Sim. Ele faz aquele que fez e passa para outro, dá continuidade. Eu não fiquei sabendo o motivo que levou aquele cidadão a ser morto. Entendi. E depois eu já vim para o interior, fiquei pouco tempo em São Paulo, né? Porque eu não queria ficar em São Paulo também, porque lá é uma cidade muito embora estava começando como delegado ali, a gente sabe que ali realmente é um problema, você tem que morar em São Paulo. Eu não morava em São Paulo, eu morava no interior, eu tinha que ficar viajando.
Então eu quis uma acomodação mais perto da família, eu vim e voltei para o interior. E fiquei trabalhando aqui pela região, aí, em Leme. Então, Lucas, eu tenho a minha vida realmente de bastante glória no meu modo de ver, de muito êxito, com a graça de Deus também, porque a gente leva a sério. Você levando a sério, você vai fazer uma carreira muito bonita, como foi a minha, como está sendo a minha, né? Que bacana, né? Então, eu subi até o posto máximo na polícia, estou na classe especial, sou delegado seccional, passei também, você sabe muito bem, fui diretor também em Piracicaba. Eu assumi quase todos os cargos na Polícia Civil. Só não fui delegado geral, né? Por questão o caso de política. Mas eu tenho todos os requisitos. Queira ou não, é questão de indicação então, também, né? Não é, tá? Então, essa a minha carreira aqui. Bacana. A gente vai para um rápido intervalo e na volta eu vou conversar mais um pouquinho com o doutor ainda para falar um pouquinho dessa diferença, né, de ser delegado em 85, 88, 90, ser delegado em 2022. Acredito que mudou muita coisa, mas quem vai responder vai ser o Dr. Tucumantel. Dentro de instantes, a gente já volta. Água, um bem precioso. A vida depende dela. Preservar é preciso. Se cada um tiver consciência, não vai faltar. Um economizando, outro economizando. No final, rende para todos. Use a água com moderação. A hora é agora. Economize. Prefeitura de Limeira. Vacão Tudo de Minas, as delícias de Minas em um só lugar. Temos também mais de 400 opções em vinhos. Rua 13 de Maio, 576, no centro de Limeira. Vacão Tudo de Minas. O que você tem feito para combater a dengue? Fique atento, os casos não param de crescer. Elimine os locais onde acumulam água. É aí que o mosquito se prolifera. Faça isso uma vez por semana. O maior foco do Aedes aegypti está em seu quintal. Faça a sua parte. Acabar com os criadouros é a maneira mais eficaz de combater o mosquito e cuidar da sua família. Prefeitura de Limeira. Estamos de volta com o nosso podcast, recebendo nos estúdios do Rápido no Ar o Dr. Tucumantel, delegado de polícia, delegado seccional da cidade de Limeira. Dr. Tucumantel, o senhor já contou um pouco da história de como começou na polícia, das primeiras experiências, que curiosamente, inclusive, como o doutor mencionou no bloco anterior, já no primeiro plantão como escrivão, no caso, né? Como investigador, perdão. Já no primeiro plantão como investigador teve um caso de repercussão, depois como delegado, já no primeiro plantão também teve esse caso aí desse noivo que aconteceu em São Paulo, que foi morto no dia do casamento com a própria roupa de noivo, na vestimenta de noivo. Mas a pergunta que eu quero fazer para o senhor é: qual a principal diferença que o senhor acredita de 85 para cá, 80, década de 80, década de 90, porque 2000 já começou a ter um pouco mais de avanço tecnológico. Não se compara absolutamente ao avanço que nós tivemos na última década. Mas como que o senhor avalia e principalmente diferencia, né, a atividade da Polícia Civil na época de 90, que foi o auge dos sequestros, né? E depois é um crime que caiu totalmente em desuso. Tem o sequestro relâmpago, mas o sequestro praticamente é um crime em desuso. Qual que é a principal diferença, doutor, como delegado e com a experiência que o senhor tem? Lucas, vamos começar lá pela Constituição de 1988, que é uma Constituição democrática. Naquela Constituição, muitas coisas mudaram para a polícia, no que diz respeito à investigação. Uhum. Com esse advento, o delegado de polícia, que até então tinha o poder de determinar que fizesse busca na residência, que não havia necessidade
de pedir juízo até 1988, porque com o advento de 1988, com a nova Constituição, aí o delegado perdeu esse poder, tinha que pedir todos os pedidos de busca domiciliar, poderia ser feito com ordem de determinação judicial. Então, até que a polícia se adequasse a esse novo sistema, né? Então, realmente houve um certo, aí, vamos dizer, temor. Até 87 era o delegado que dava a canetada para... Na presença, indo junto, dispensava o mandado. Às vezes não podia, mandava o investigador, mas o mandado era emitido pelo delegado. Sim. Com o advento de 88, isso mudou. Isso só a partir com determinação judicial. Podia entrar na residência, né? Então mudou muito. Mas eu quero dizer mais ainda. Muitas coisas mudaram, até na parte de investigação. Naquele tempo não tinha esses recursos que nós temos hoje, né? Utilizar aí de câmeras, né? Câmeras que filmam, que ficam aí monitorando. Não tinha nada disso. Era muito mais difícil para fazer essa investigação. A polícia dependia de muitas informações assim, de terceiros, e aquelas informações nem sempre eram confiáveis. E às vezes eram desencontradas. Era desencontrável. Então, às vezes era para tirar a polícia do caso, jogava para outro local, para despistar. Então, era muito mais difícil. Hoje, as mudanças de crimes, também os crimes cibernéticos, que agora também, já de alguns anos para cá, já está aí azucrinando a maioria das pessoas de bem, né? Esses negócios dos presos de dentro do presídio aí comandando o crime, né? Vem atormentando as famílias, né? Falando que depende de dinheiro para poder liberar isso, enfim, muitos crimes foram modificando, foram aí realmente trazendo mais. A polícia teve que se adequar a esses novos métodos de investigação. E é curioso isso, né, doutor? Eu vou tomar a liberdade aqui de comentar esse caso, porque eu estava batendo um papo com o doutor, até para convidá-lo para participar do podcast. Eu estive na seccional tomando um café com o doutor Tucumantel, e aí simplesmente a gente papeando, o telefone da própria delegacia toca. E quando o telefone da delegacia toca, o doutor me pede licença só um minutinho e puxa para atender. E quando o doutor Tucumantel atende o telefone, como foi uma fala muito gritada, deu até para... Eu estava do lado, eu ouvi: pai, socorro, pai. Doutor, ligaram na delegacia, doutor. E eu falei assim pro doutor: mas que coisa. É óbvio que eles não sabem o número, ligam de forma aleatória. Mas eu falei: olha, qualquer dia eu vou relatar isso. Eu estou aproveitando a oportunidade para contar no próprio podcast, porque que história, no mínimo, inusitada. Esses bandidos ligam para qualquer número e caiu justamente no número direto do delegado seccional, e a menina se passando, falando que era filha. O senhor não tem filha, evidentemente, né, doutor? Mas é no mínimo curioso, né, doutor? Foi muito curioso. Você está ali presente e vê a rotina, né? Para começar, aquele telefone que eu atendi só tem um número, é a Polícia Civil, não Sim. É para o público. Aquilo não serve para atender o público, né? É um ramal específico da delegacia. Não é ramal. Ah, não é ramal. É uma linha especial para mim falar lá com o delegado geral, falar até com o governador, com o meu diretor. Ninguém sabe esse telefone. Olha que coisa. Como você bem disse, foi aleatório. Jogaram lá, cai aonde cair, né? Sim. Aí veio aquela voz feminina, né? Eu até não dei risada, porque eu não tenho filha. Então você viu como é que eu reagi. Sim. Friamente também, porque não tem nada a ver comigo, né? E depois aquele telefone meu, ele não tem identificação como tem os demais lá na delegacia. Sim. Então aí que você viu, você presenciou que realmente esse crime aí está em voga, muitas pessoas aí... Diariamente isso acontece, e tem pessoas também que dão o dinheiro e depois corre atrás da polícia, não vai recuperar nunca, porque aqueles números que são todos... são frios, né? Aqueles números lá que não vai chegar a lugar nenhum. Então é bom ter esse bate-papo, que as pessoas da nossa sociedade fiquem atentos
quando acontece um caso desse. Falando que é filha ou filho, eu sofri um acidente, eu estou internado, é tudo mentira. Toma muito cuidado, quer dizer, tudo entre aspas. Tem que ser bem analisado, tem que checar realmente se é verdade. Ou então faz uma chamada de vídeo, né? Então, Tão simples hoje, aí né? a pessoa muito afoita já vai depositando o dinheiro, porque é difícil depois você recuperar esse dinheiro. Olha, em alguns casos é quase impossível, né, doutor? Então até foi muito oportuna essa sua pergunta, que sirva para a população. Não embarque, quando eu falo embarque, não acredite nessas ligações, mas com cautela, aceita com cautela, procura alguém ajudá-la, liga para fulano, se aí é verdade ou não é, antes de você efetuar o pagamento, aí é tarde. Porque eu confesso assim, muita gente já recebeu, eu já recebi esse tipo de ligação, pessoas, amigos, familiares já receberam também esse tipo de ligação. Eu sei que policiais também já receberam, mas o fato inusitado é no momento que eu estava na sala do delegado seccional, toca o telefone específico da delegacia e é uma pessoa, né, obviamente um criminoso, fingindo e falando, pai, socorro, tal. E isso acontece com muita frequência. Agora, um outro caso que tem acontecido com muita frequência também, às vezes não é o falso sequestro, mas é o indivíduo que fala dessa questão, olha, quebrou o carro e eu estou ajudando e tal, e preciso... E às vezes não é nem por ligação, doutor, às vezes é pelo WhatsApp, ele chama a pessoa falando, pai, olha, eu tive um problema no meu telefone, por isso eu estou te chamando por esse número, e você consegue fazer um Pix para mim de tal valor, porque agora eu não consigo, amanhã eu já te devolvo, tal... Muita gente também tem caído nesse do WhatsApp. Esse da ligação, evidentemente que esses bandidos ainda utilizam, mas hoje eles estão usando muito a questão da própria mensagem, né, doutor? Mensagem pelo próprio WhatsApp. É que eu estou falando, a evolução do crime, cada dia estão se mudando. Às vezes daqui a pouco tem outro tipo de golpe, né? Vamos dizer assim, que a polícia ainda também está vendo a modernidade para o crime. Sem dúvida. Então, só para resumir, eu digo para você, a pessoa que receber qualquer telefonema, né, às vezes fica ligando muito, né, muito insistindo, ligando, como é que eu faço? Está me ligando muito, é golpe, não é golpe? Na dúvida, procura saber melhor, pede um tempo, aí você vai procurar, liga para um delegado, liga para alguma pessoa mais esclarecida, está com a cabeça fresca, porque naquele momento você fica nervoso, você não sabe nem como agir. A maioria, assim, você viu o meu comportamento, eu agi como... quando eu vi que é a voz de mulher, eu não tenho filha, então eu agi realmente, mas... E se eu tivesse filha? Então, esse ponto como é que eu ia ficar preocupado? Eu já ia ter um procedimento, mandar ver, liga para fulano, né? Liga para tomar... para ver se é verdade ou não. Então, isso falta que a população tenha um pouco mais de calma, porque não é assim, a pessoa quando não é avisando, às vezes não age dessa forma. Ele já faz o serviço, não fica pedindo coisa nenhuma. Se tiver que sequestrar, sequestra, mas não fica assim, fazendo dessa forma. A não ser que aquele extorsão mediante sequestro, mas isso tem umas características peculiares para esse tipo de crime. É diferente. Mas aquele que é momentâneo, que pega você ali no contrapé ali, você não sabe como agir. Então peça auxílio da pessoa esclarecida, pode ser um advogado, pode ser alguém da própria família que seja mais esclarecida, que esteja menos nervoso, né, que possa raciocinar. E, claro, avisa a polícia sim, já avisa a polícia, mas isso antes... Conversa com alguém da família ali que tem um pouco mais de tranquilidade, que possa repassar para a polícia o que está acontecendo. Eu acho que o doutor tocou num ponto aqui que é muito importante. Ele falou da questão do raciocínio. E essa bandidagem, né, esses malditos, esses criminosos, eles utilizam justamente o extremo do nervosismo, porque é algo de muito impacto, e faz com que a pessoa, através do nervosismo excessivo, aquele gelo, aquele frio na barriga,
aqueles segundos de desespero, não consigam justamente raciocinar, né, doutor? Não consegue. É realmente o que eu falo, é nesse momento que a pessoa acaba caindo aí no golpe. Mas 99% é golpe. Né? Quando não é, quando é verdade, as coisas não ocorrem desse jeito. A pessoa se identifica, eu sou fulano, aconteceu isso. Não da forma que a pessoa, assim, de supetão, recebe aquela mensagem, se não está aguardando, e é tudo. Isso aí é golpe. Desconfie. Agora, quando é verdadeiro, as coisas não correm dessa forma. A pessoa se identifica, eu sou fulano, eu estou ligando em nome do cicrano, né? Então, existe já um bate-papo já mais tranquilo. Então, por isso que eu falo, tem uma diferença muito grande da verdade e da mentira. Uhum. Você entra naquela... você não raciocina direito, não consegue raciocinar com aquele impacto, com aquela informação... do efeito surpresa mesmo, de surpresa, né? Você é pego de surpresa. Sopetão, né? E quando se trata da família, a pessoa fica muito intranquila, não sabe o que está acontecendo, dá um branco. Então, por isso que é bom que alguém chame alguém próximo aí, que fica próximo, que possa te ajudar e não esquecendo de avisar a polícia. No caso, qualquer polícia, pode ser a polícia civil ou a militar. Que a civil faz a investigação, a polícia militar ela é voltada também aí para a parte de elaboração do boletim de ocorrência. Porque é bastante curioso, né, e até reflexivo, porque assim como a polícia ela evoluiu o trabalho de investigação, né, a Polícia Civil dos anos 80, se comparado à Polícia Civil hoje de 2022, praticamente quase 2023, algumas coisas que se fazia em 1980, se for fazer hoje, não tem nem como fazer. Mas a bandidagem também se aproveita da tecnologia. Quando eu mencionei questão de sequestro, hoje tem essa quadrilha do Pix aí que terroriza São Paulo. Mas, década de 90, era muito comum a questão do sequestro com cativeiro e tudo mais. O senhor já pegou algum caso assim, doutor? Sim. Olha, nós tínhamos na época o DEAS. Tinha um departamento, inclusive, né? Divisão de antissequestro, né? Aliás, por sinal, era uma das melhores do estado, que era Campinas, né? Porque eu trabalhava em Campinas e o DEAS derrubou muitos, quando se fala derrubou, quer dizer, esclareceu. Isso é gíria policial, derrubou. Né? Derrubou quer dizer, esclareceu. Vários casos de sequestro, inclusive acontecido aqui em Limeira. Algumas pessoas foram vítimas aqui. Então o DEAS, que era lá baseado em Campinas, não existia o DEINTER 9, era o DEINTER 2. O DEAS de Campinas era o mais famoso do estado, que mais solucionou casos de sequestro. Então, para mim, foi um prazer trabalhar lá na direção do DEINTER 2, juntamente com o Dr. Kleber Altari, que era o delegado diretor, e eu era o divisionário. Tá? E o DEAS funcionava, é uma unidade que funciona junto com o departamento, não seccional. Era um órgão ligado ao departamento. Então, a gente tinha, olha... o que eles tinham de recursos técnicos e humanos era o melhor mesmo do estado, porque tinha curso, fazia todos os tipos de curso, se atualizava a investigação, armamento pesado, todo tipo de instrumento que precisava para investigar, eles possuíam. Então eu digo para você, foi uma honra para mim trabalhar lá no DEINTER 2, junto com o Dr. Krepp, onde era baseado o DEAS, que era a divisão antissequestro. E alguns casos, né, nacionalmente ficaram bastante conhecidos, talvez eu me esqueça de alguns, mas teve o caso do Wellington Camargo, irmão do Zezé de Camargo e Luciano, teve o caso da filha do Silvio Santos, teve o caso, se não me falha a memória, da mãe do jogador Robinho. Sim, você tem razão. E isso assim, casos nacionalmente conhecidos. Mas nós tivemos casos de empresários do interior paulista. Exato. Nós tivemos casos de empresários até do interior paulista que também sofreram. O último caso, quando se fala em sequestro, que foi rapidamente esclarecido,
eu não sei se, acredito que era o senhor que estava aqui como seccional, foi o caso de uma empresária saindo de uma academia na área central. Polierópolis, né? Exatamente. Sim, o doutor William cuidou desse caso aí. E rapidamente depois foi solucionado. Eu lembro muito bem disso, sim. E aí os criminosos teriam mencionado que a quantia seria paga em criptomoeda, mas a polícia deu um nó, derrubou, o senhor fala derrubou. Derrubou de uma forma tão ágil que, assim, hoje essa questão de cativeiro é um crime que não... Veja você, isso fez com que os bandidos, vamos dizer assim, migrassem para outro, porque eles estavam vendo que a polícia derrubava todos, esclareciam todos. E de forma ágil. Ágil. Né? Então foi, não, vou partir para outro. Partiram agora para roubo de carga, para tráfico de droga. Então tem aquela organização criminosa por trás disso, que eu não gosto de falar nem o nome, que agem nesse sentido. Então, vendo que não dava mais certo fazer o sequestro, partiram para o sequestro. Agora com o Pix, ficou muito mais fácil. Eu já temia isso quando criou esse Pix. Era muito fácil para o bandido agir. Infelizmente é uma realidade, né? Então, isso eu já recebi com certa forma cautelosa, porque isso não ia dar certo. Então, algumas coisas fizeram para dificultar o saque de quantias a noturno, né? Então, precisa fazer mais coisa ainda, porque o Pix é bom, mas tem essa fragilidade que pode o bandido tirar proveito. Assim, realmente é incontestável a utilidade do Pix, principalmente na questão de você faz uma transferência momentânea, imediata, exatamente, não tem custo, então, mas por outro lado, transações que antigamente necessitavam uma autorização do gerente, uma autorização, eu digo, uma comunicação do gerente, né? Hoje, simplesmente, em um toque ali, com uma senha, se transfere o dinheiro, né, doutor? Olha, você falou tudo, rapaz. Então, com essa evolução, com essa criação do Pix, realmente muitas coisas facilitaram para o lado do bandido. É claro que facilitou, sim, para você, num momento assim que se possa. Realmente ajuda muito o Pix, sem dúvida. Mas tem esse porém do bandido, vê que é muito mais fácil, não se expõe muito, né, e já está com o dinheiro na mão. Água, um bem precioso. A vida depende dela. Preservar é preciso. Se cada um tiver consciência, não vai faltar. Um economizando, outro economizando, no final, rende para todos. Use a água com moderação. A hora é agora. Economize. Prefeitura de Limeira. Doutor, qual o balanço que o senhor pode fazer? Vou fazer duas perguntas em uma, hein? Uma eu já sei a resposta. Com certeza deve ser muito positivo e agradável, né? Qual o balanço que o senhor faz da carreira do senhor como delegado ou dentro da Polícia Civil? E qual o balanço desse ano de 2023? Ou melhor, estou adiantando já. 2022, já pensando em 2023. Eu estou bem adiantado. Foi um ano bem complicado, né, doutor? Porque a gente percebe que a incidência da criminalidade tem aumentado, a sensação, às vezes, de impunidade, e não é só sensação, não, é a realidade mesmo. Às vezes a polícia militar vai lá, a guarda faz o trabalho dela, a polícia civil faz o trabalho dela, mas a lei acaba sendo muito branda e o criminoso acaba voltando a ser um agressor da sociedade. Como que o senhor avalia primeiro a carreira do senhor e depois esse ano 2022, essa realidade de violência que nós temos vivenciado? Lucas, eu vou falar uma coisa para você. A população que pode fazer essa avaliação no que diz respeito à performance minha como delegado seccional. Eu deixo para a população analisar, tá? Eu sei que vocês também sabem que eu dou o melhor de mim para a polícia. Adoro o que eu faço. Eu só não saio porque eu gosto da polícia. Porque eu tenho todos os requisitos necessários para me aposentar. Eu já tenho tempo. Eu só queria aposentar amanhã, eu já estou aposentado. Mas como eu gosto
do que eu faço, eu deixo aí para a população fazer essa avaliação, se eu estou fazendo um bom serviço ou não. Agora, para o ano que vem, realmente, eu acho que nós estamos no caminho certo. Você sabe muito bem que nós trocamos toda a nossa frota de viaturas, né? Armamentos novos vieram, tá? Coletes à prova de bala, armas novas, e estamos com promessa agora, já do ano que vem, de começar a construir aqui o primeiro DP aqui, você sabe muito bem, do lado da seccional. Isso está ainda em processo de formalização da doação pelo município para a Polícia Civil. Então, o primeiro DP, o ano que vem, deverá ter nova cara aqui próximo da seccional, um distrito moderno, amplo, porque onde funciona hoje é muito tímido ali para atendimento à população. Não tem acesso, a acessibilidade é horrível, é muito acanhado. Então nós temos promessas, se Deus quiser, para o ano que vem, a construção do primeiro EDP, que vai atender muito a população. Que vai ficar no prédio que era a primeira companhia. Polícia, e onde era a Polícia Militar, né? Já desocuparam o prédio. O prédio está ainda ocioso, porque a demora é por causa dessa formalidade que necessita para que o governo aceite. A prefeitura já fez a parte dela. Essa burocracia atrapalha o trabalho, então, hein, mas está prestes a sair. Olha, a gente fica na expectativa, né? Porque senão o prédio fica então, envelhecendo você vê quem cada passa vez aí, mais. vê tudo até com mato, e eu não gosto, enquanto ainda não passa para o Estado, nós não podemos fazer nada. E nem a prefeitura, então fica nesse impasse. O papel da prefeitura já foi feito, inclusive. Quer dizer, só aguardando agora o Estado falar, aceito o imóvel. Isso é burocracia. Tem que publicar em diário oficial. Mas em breve, a expectativa ou a previsão já tá que 2023 já começa a construção. Além disso, nós temos o quarto DP também, que vão ganhar o quarto DP novo. É um outro processo também, que vai ser uma construção feita lá pela prefeitura. Quer dizer, a prefeitura vai passar para a Polícia Civil, lá onde é a Tábua do Brasil, ali vai surgir um quarto DP moderno também, para atender toda aquela região de entrada da cidade. A previsão desse quarto DP também é para o ano que vem. Também para o ano que vem. Tudo pro então, ano olha que vem. só, Tá a gente consegue alvissareiras. trazer aqui duas notícias importantes, já pensando em 2023, que seria o início, né, da construção aqui onde funcionava a primeira companhia, do primeiro DP moderno, com acessibilidade e, obviamente, muito mais tecnológico, integrado também para a Polícia Civil. E o quarto DP também, doutor. Então, veja você, já houve um avanço muito importante também esse ano da DDM. A DDM 24 horas, nós não tínhamos. A reclamação era muito grande, que precisava falar com uma delegada no fim de semana, ou de sábado, ou feriado, não tinha condições. E era um delegado de plantão. Era delegado de plantão. A mulher queria falar com outra mulher. Hoje nós estamos funcionando isso 24 horas, beneficiando não só Limeira, mas Corderópolis e Iracemápolis também. Então, veja você, um avanço que vem acontecendo na minha administração, graças a Deus. Bom, Lucas, eu estou muito contente de ter recebido, você ter me recebido aqui, para me falar um pouco da Polícia Civil. Por isso que eu falei, eu não posso me avaliar, eu deixo para a população fazer essa avaliação. Tá? Legal, eu apenas procuro fazer o melhor para a cidade. Quero sim sair com o dever cumprido, sair aposentando, mas com o dever cumprido. Até porque eu sou cidadão limeirense, recebi esse título. Que legal, de papel passado. De papel passado. Doutor, olha, para a gente encerrar, o que significa a Polícia Civil para doutor Tucumantel? Olha, na minha vida, eu não posso... Eu só posso falar bem, porque eu fui uma pessoa, graças a Deus, sou um cara realizado, profissionalmente. Eu passei por vários estágios, vim lá de baixo, vim galgando, até chegar ao posto máximo da Polícia Civil. Sou um cara feliz, graças à minha Polícia Civil do Estado de São Paulo. Doutor, o legado que se deixa através de um trabalho
é algo que vale mais do que qualquer riqueza, né? O legado que se deixa, o exemplo que se deixa. Esse exemplo, ele é importante profissionalmente, mas ele é importante principalmente também como família. E eu sei que o senhor, além de delegado, é um pai de família. Não sei se alguém algum dia pediu algo para o senhor, mas eu acho que o momento é propício e eu gostaria que o senhor também aproveitasse para talvez deixar uma mensagem para a família, para o filho, para quem o senhor também ama e para quem, obviamente, o senhor deixa um legado de trabalho, mas também como uma pessoa de bem. Lucas, é realmente uma pergunta muito que toca o coração. Sim, eu imaginei. A família. Uhum. Família é tudo. Prezo muito a minha família, sou família, adoro minha família. Eu acho que a família é o sustentáculo de uma boa, vamos dizer, família mesmo. De uma que relação você possa harmoniosa, administrar né? bem, você tem um suporte, uma família. Eu tenho uma família maravilhosa. A minha mulher, ela sofre muito, porque eu cuido mais da polícia do que em casa. Ela fala com isso. Pô, mas você vai na polícia. Eu adoro o que eu faço, mas o sacrifício, a polícia, a família, meus filhos, eu não vi meus filhos nascerem, porque todos os filhos meus nasceram quando eu estava trabalhando fora. Quando eu casei, eu morava em Pirassununga e trabalhava na cidade de Leme. Então o filho nascia, eu já tinha nascido. Chegava lá, que estava de plantão, e depois em São Paulo, enfim, sempre viajando. Então minha família realmente carregou, minha mulher principalmente, carregou esse peso, né, da falta no lar. Então eu dedico a minha família todo essa vitória. Se não fosse a minha família dar esse suporte, eu não seria nada. Então muito obrigado, minha família, minha mulher, Silvia, o meu filho Elton. Você sabe, meu filho Elton também é policial civil, trabalha na inteligência da Polícia Civil. Eu tenho um filho mais velho, que é o Ivan, formado em biologia. Eu tenho o Renan, né, que é o terceiro, e eu tenho outro mais novo, que é o Márcio, que é gerente do banco, né? Enfim, a minha família é uma maravilha. Graças a Deus que eu tenho essa família. Sem família nós não somos nada. Com certeza, doutor. E obrigado a Deus por me proteger. A mim, meu serviço é minha família. Bacana, a gente conversou com o delegado seccional, mas também com a pessoa do doutor Antônio Luiz Tucumantel, né? Obrigado, muito obrigado. Obrigado viu? pela oportunidade realmente maravilhosa. Que você também, como todos os limeirenses, tenham um Feliz Natal. Amém. Cheio de também. paz. E que essa paz realmente a polícia traga para todos aqui, no que diz respeito à segurança, tá? Que todos sejam felizes e que tenham um ano de 2023 melhor. Para mim foi muito bom 2022. Para mim, se for 2022, está bom demais, no que diz respeito à família, né? E a gente não tocou num assunto aqui ainda, né, doutor? Tirar a política, outras coisas, não me interessa. Me interessa a família. A gente não tocou no assunto do privilégio que Deus nos concedeu de passar pela pandemia do jeito que foi. Exato, você vê que eu pulei. E Deus nos manteve aqui, exatamente, né? Então, ileso, né? Isso é com certeza é uma dádiva. Mas você falou dessa pandemia que não acabou. Não acabou, exatamente. Então nós temos que agradecer a Deus realmente por dar esse dom para nós da saúde, né, que é doutor, muito importante. Polícia Civil sempre à disposição do cidadão de bem. Isso mesmo. Um grande abraço para o senhor. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe, obrigado, viu? Conte com a Polícia Civil. Um grande abraço. Nós conversamos, batemos papo, contamos histórias, ouvimos histórias do delegado seccional da cidade de Limeira, o doutor Tucumantel. A todos que acompanharam o nosso podcast até aqui, o nosso muito obrigado. Deus abençoe você e toda a sua família. Um maravilhoso e abençoado final de semana, se você está acompanhando no sábado ou no domingo. Está durante a semana, uma semana maravilhosa para todos nós. Se você gostou, curte, comente, compartilhe, interaja com os amigos, envie o link, fique à vontade para interagir com a gente.
A todos um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio do Podcast aqui no Rápido no Ar.